Eleições 2022, novos conteúdos, novas narrativas. Que eleitor surgiu nas urnas de 2020? Módulo 1. Aula 3. Novas narrativas e novos conteúdos. Na aula de hoje, nós vamos tentar entender de que maneira que essas mudanças que nós discutimos nas aulas anteriores, a ressignificação da política, o papel da articulação, o papel daqueles que fazem junção de esforços, o papel daqueles que olham para uma vida real. E a aula 2, que trouxe os elementos que apontam para o início do fim da polarização, não o fim, mas o início do fim de uma certa polarização, da perda de espaço e de energia por parte do eleitor dessa polarização, de que maneira que essas duas variáveis trazem novos conteúdos e novas narrativas, ou seja, quais são os temas que tendem a prevalecer na eleição de 2022? Quais são os temas que eu tenho que trabalhar desde já na minha candidatura? Quais são as políticas que eu tenho que me aprofundar? De que maneira que eu vou buscar caminhos nas políticas públicas para melhorar o meu posicionamento e construir a minha candidatura a deputado, a deputada estadual, a deputado federal, a governadora, a vice-governadora, a senador em 2022? Ou seja, quais são os elementos e quais são os novos conteúdos diante dessa nova realidade da ressignificação da política, do início do fim da polarização e dessas novas demandas desse novo eleitor que surgiu em 2020, né? Desse eleitor um pouco mais realista e um pouco buscando mais estabilidade e serenidade. O objetivo da aula é esse. Nós vamos tentar abordar quais são esses temas de uma maneira concisa, simples. Em outros cursos nós vamos, cada um desses temas, nós vamos apresentar elementos, nós vamos trazer especialistas aqui, inclusive, para discutir elementos de cada um desses temas. O que eu quero chamar a atenção no curso, e em especial na aula, nessa aula 3, é quais temas que tendem a ser preponderantes nas eleições de 2022 e que você tem que começar a trabalhar desde já, certo? Se a gente pode deixar claro aqui o quê? As narrativas de 2016 perderam força. Mas perderam força, para minha surpresa, até de maneira exagerada. Nós trabalhamos em alguns candidatos que tinham muito a pauta da corrupção, muito a pauta da segurança pública, alguns até muito lavajatistas mesmo, e etc., e eles não foram bem. Com raras exceções, alguns conseguiram se eleger. Mas por quê? E as qualitativas já apontavam isso, mas os candidatos eles tinham vestido uma roupa que era impossível se desvestir. Por isso que é importante, às vezes, você ficar antenado num tema, numa tendência, num mote que vai ser a próxima eleição. Porque às vezes você, candidato, pré-candidato, veste uma roupa que, por mais que você acredite, não é a demanda da população naquela eleição. É preciso antecipar essas demandas. Você quer ser representante, não é só aceitá-las, que aí é só populismo, mas é entender o que os representantes querem. É como se você tivesse que construir uma adaptação ao seu eixo de pensamento sobre aquilo, porque o eleitor ele vai escolher com aquilo em mente. Nessa eleição, eu quero isso. Na próxima eleição, eu quero aquilo outro. Em 2016, eu queria uma nova política, eu queria um gestor, não queria um político. Em 2018, eu queria dizer um não para o sistema, eu queria acabar com a corrupção. Eu estava com o saco cheio de sofrer violência, roubo, assalto em casa. Eu tinha medo do PT ganhar. Isso era esse o que o eleitor mostrou. Então, o movimento anti-PT foi forte, etc., né? Vejam que 2020, e é por isso que eu tenho chamado a atenção, você que é candidato em 2022, você precisa entender o que foi demonstrado em 2020, porque a roupa mudou. As ideias mudaram, a polarização perdeu espaço. Em 2020, em 2018, olhe quantos deputados federais, senadores, governadores se elegeram batendo na mesma tecla. Corrupção e segurança, mensalão, petrolão. Esses eram os temas centrais da eleição. Observem, façam isso se vocês tiverem tempo, vão no YouTube e digitem último programa eleitoral do governador do seu estado, do governador de outros estados, ponham lá. No último programa, o último programa é quase a síntese
daquilo que acontece a eleição toda. Quando você observa os últimos programas, vocês vão ver que todos os governadores que ganharam a eleição, quase todos, com exceção do campo mais à esquerda, tinham esse mote. Né? Era um abraço ao Bolsonaro, que é o caso do Zema, o caso do Witzel no Rio de Janeiro, o caso do Dória em São Paulo. Quer dizer que a maioria dos estados, no todo centro-oeste, parte do norte, Rondônia agora também, no nordeste um pouquinho diferente, né? Porque ali ainda havia um prestígio do processo da polarização do PT, mas quando você vem para o sul, para o sudeste, é impressionante, ou seja, todos terminam as suas campanhas falando de corrupção, de combate à corrupção, todos terminam as suas campanhas tentando recuperar um pouco a herança da Lava Jato e todos terminam a sua campanha dizendo um recado que são contra o sistema, que vão mudar o sistema, que são da nova política. Esse era o tema de 2018. Foi assim que nós elegemos o presidente da República, governadores e deputados. Olhem as bancadas que foram construídas de pessoas que a gente nunca imaginou que poderiam chegar à Câmara dos Deputados, né? Deputados de... Por quê? Porque eles navegaram na onda da posição que a população queria. Era esse o mote, era esse o conteúdo, era essa a forma, o eleitor queria isso. O que eu estou dizendo é que isso já estava revelado lá desde 2016. Como agora, 2020, já revelou um pouco do que vai ser essas tendências de 2022. E elas mudaram completamente, né? Elas mudaram completamente. Nessa eleição, poucos foram os candidatos que ganharam com a pauta da corrupção. Você vai dizer, mas a eleição municipal mas a eleição municipal expressa tendências de comportamento. Vejam que 2016 já foi assim, né? O PT perdeu em muitas cidades. Por quê? Porque o antipetismo já estava construído em 2016. Como agora em 2018 já tem um pedaço gigantesco do antibolsonarismo. Então, quais são os temas que vão substituir se 2018 segurança, gestão, corrupção foram armas, se a demanda de 2000 valores, família, se isso que peitou se isso que prevaleceu em 2020 e 2018 mudou, o que toma corpo a partir e quais são as perspectivas que tomam corpo, que é isso, os temas que eu queria discutir um pouco com vocês para entender essas novas narrativas. O primeiro é que, pela primeira vez, nós temos muita gente falando dessa palavrinha que nunca entrou numa eleição, ciência. Ela entrava muito segmentada no mundo universitário, ela nunca entrou. Pela primeira vez, ciência e negacionismo vão ser temas eleitorais. Não é que eles vão ser centrais, não, mas eles vão estar no tema. Por quê? Porque a saída para que eu não morra é uma vacina, que é a ciência. O negacionismo, quem nega a doença. Então nós vamos ter esses debates que prevaleceram em cima da pandemia, eles vão estar visíveis em 2022. Os candidatos que defendem, que são contra, vão levantar esses temas, porque esses temas foram o que mexeram com a vida das pessoas antes de chegar em 2022. Então, ciência e negacionismo são temas importantes. Por que eles serão discutidos? Porque a possibilidade de melhorar a vida para uma parte dos cidadãos vai vir pela resposta da ciência. Quando todos estiverem vacinados, quando o cara perceber que a vacina possibilita recuperar a economia e quando a ciência deu respostas mais exatas, mais concretas e o menos blá 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 e etc. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que negam. Tudo bem, eu não estou dizendo qual é o melhor. O que eu quero dizer é que negacionismo e ciência passarão a ser temas que vocês, que vão discutir as eleições do século XXI, vão ter que abordar por uma única razão e clara, porque a pandemia trouxe para a centralidade do debate político aqueles que acreditam na ciência e apontaram caminhos científicos e aqueles que são negacionistas, que negam a ciência, correto? Então, esse é um tema central para que você comece a trabalhar de maneira importante no seu posicionamento político para 2022, porque seguramente o seu eleitor, em algum momento, vai querer saber se você é negacionista, se você negou. Não é que ele vai perguntar isso, mas ele quer saber de você de que maneira que você se comporta com isso, correto? Um segundo tema, que tão transversal, né? São temas que vão ver na transversalidade, não são gerais, que vão ter substância importante nessa eleição, é a questão da sustentabilidade. Quer dizer, pela primeira vez
veja a questão ambiental, tem todas as semanas, quase todos os dias, mas quase todas as semanas, tá, ele vai para o Jornal Nacional, ele está o debate nas redes, do mesma forma, porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, traz a negação desse processo, ele tem uma outra visão sobre a questão da sustentabilidade. Então, vejam vocês que esse tema também vai criar espaço para comportamento eleitoral. Quais são as opiniões que cercam a sua ideia, a sua proposta sobre a sustentabilidade? Ah, isso aqui serão temas centrais. Não. Tema central eu vou discutir daqui a pouco, que é para mim a questão social, é a questão da desigualdade. Ali sim, tanto é que eu separei, criei uma aula só para isso, que é a nossa própria aula, para discutir a questão central. Esses são os que eu chamo de temas tangenciais para as novas narrativas que o eleitor passará a validar nas suas escolhas. Geralmente, quando você vai lá para 2018, tirando os ambientalistas, eu convivo muito porque eu sou desse meio, né? Tirando os ambientalistas, quem leva em consideração a mudança do clima para voto? Pouquíssima gente. Quem leva em consideração se está se derrubando a Amazônia? Pouca gente. O que eu quero dizer para vocês é que essa pouca gente vai ser um pouco mais de gente em 2022, ou seja, a questão ambiental vai passar a ser um dos atrativos para a discussão. A ciência é a mesma coisa. Eram temas muito tangenciais, passam a ser temas centrais. Uma terceira tema que já revelou sua força nessa eleição, mas revelou de maneira significativa, apesar de não ter tido alcance no resultado eleitoral, é a questão de gênero, ou seja, o papel da mulher dessa nova sociedade do século XXI, né? O papel no mundo do trabalho, o papel da mulher na ocupação do espaço do poder, na tratativa de salários iguais, etc. Quer dizer, a questão de gênero já teve uma importância super relativa em 2018, mas na eleição de 2020 ela cresceu demais. O que nós vimos de ocupação do espaço e ele ainda aumentou, mas não se reverberou no mundo concreto da política, mas nas opções de escolha, nos conteúdos digitais, quando a gente faz as contas com 2016, a gente monitora 2016, 2018 lá na empresa, por tema. Quando a gente olha a questão de gênero em 2016, não representavam 6% da quantidade de conteúdos de posts na rede. Nessa eleição, passou de 32%. Ou seja, tem mais gente falando da questão de gênero, da equidade de gênero, do papel de igualdade entre homens e mulheres, do papel do espaço do trabalho e etc. Essa tendência isso tende a ter um papel maior ainda. Nós vamos discutir daqui a pouco eleições americanas, que é um dos frescores para essa eleição, mas vejam que na eleição americana teve um papel fundamental. A escolha das mulheres podemos dizer que não isso, mas negros e mulheres, mas as mulheres deram a vitória ao Biden. Quer dizer, então, por quê? Porque há uma ampliação, eleição a eleição, do papel do espaço de debate da equidade de gênero, e não será diferente em 2022. De 16 para 18 já aumentou, de 16, comparando a eleição municipal com municipal, já triplicou, de 18 para 22 a tendência é ampliar ainda mais, ou seja, não dá para você construir uma narrativa, uma proposta eleitoral, um posicionamento digital nas redes sem imaginar que você não vai abordar esse assunto, certo? Eu quero aqui ainda nos temas tangenciais, racismo vai passar a ter um papel importantíssimo, né? Pelo sim ou pelo não, estou dizendo, aqui não tem, né? Os movimentos antirracistas nessa eleição revelaram um papel, uma ampliação enorme nas redes, mas enorme. Quer dizer, esse tema na eleição de 2018 a gente nem monitorava, pra vocês terem ideia, eu não tenho nem como comparar, mas nós tivemos uma quantidade enorme de posts antirracistas. Ou seja, evidente, contaminados um pouco pelo racismo estrutural que existe na sociedade brasileira, pelos movimentos antirracistas que aconteceram na eleição americana, George Floyd, etc., e ao mesmo tempo pelas inúmeras fatos e acontecimentos aqui no Brasil, né? Tudo bem, recentemente teve a questão do Carrefour, aquilo foi depois do período eleitoral, não é aquilo, mas a questão central é que há um espaço enorme para ampliação desse tema nas eleições presidenciais. Ou seja, muito mais gente vai sair de casa
para votar em candidatos antirracistas. Ou até o contrário. Ou até o contrário, não estou dizendo que não. Mas como são temas que pela primeira vez o governo central insiste em polarizar, né? No caso do racismo, é evidente, com opções claras do presidente da Fundação Palmares, do caso do meio ambiente, com evidência, posições claras com relação ao ministro do meio ambiente, na questão de gênero, com posições claras do Ministério dos Direitos Humanos. O que eu quero dizer é que esses temas passavam pelas eleições congressuais ou pelas eleições gerais, pelas eleições de deputados estaduais, federais, com pouca relevância, a não ser quando o candidato era um candidato daquele nicho. Mas o que a gente percebeu no monitoramento de rede, o que a gente percebeu nas pesquisas Qualis, é que mais gente tem atribuído a esses temas um caráter decisório, um caráter importante e decisório para a escolha do candidato. Então, ciência, negacionismo, sustentabilidade, meio ambiente, gênero, equidade entre mulheres e homens, racismo e antirracismo passaram a ser temas importantes para que vão estar mais presentes em 2022 do que tiveram em 2018. Ou seja, já há uma mudança substancial. São temas que tomaram uma proporção muito grande. Finalizo com relação à questão desses primeiros temas tangenciais com a questão da educação, em especial. Por que 2022 vai ter um papel crucial da educação? Primeiro, porque nós tivemos praticamente um ano perdido de educação. Ainda corremos risco de ter mais tempos perdidos com educação. Isso vai aprofundar a desigualdade, que é o tema da nossa próxima aula. Mas o que é importante é o atual ministro da Educação. O governo não tem uma política clara para a educação, é uma coisa meio estranha. Já está aí no segundo ministro em suma. Não avança. E a questão da educação, como em todas as outras temáticas, ela será um eixo também central nas opções de trabalhar temas para a eleição. Por quê? Porque esses temas permearão a escolha desse eleitor por gente fazendo proposta mais serena, sem muita ideologia, sem muito ilusionismo, com problemas reais, mas que mexem com a minha vida. Tanto no campo da ciência, com negacionismo, com a vacina e com a cura, de uma pandemia, de uma doença que mata, quanto a sustentabilidade por uma questão até da geração de emprego, de renda, das novas energias, das novas economias. Nós vamos discutir um eixo aqui só sobre sustentabilidade de curso, tanto na questão de gênero, pela equidade, pela ampliação do espaço político da causa feminina, da causa da equidade, e cada eleição, isso é constante, mas essa eleição para nós foi, até na eleição municipal, foi um avanço gigantesco. Isso em 2022, eu acho que nós vamos chegar a um ápice, ou seja, o papel da equidade de gênero no processo político decisório, tá certo? Então, o racismo que passou e o antirracismo que passou a ter um papel crucial na vida do esporte, na vida das pessoas, e porque o governo central, federal, decide sempre oxigenar esse tema, e a questão da educação em função da pandemia e da falta de política pública do atual governo federal, que não conseguiu equacionar essa discussão. É evidente que na questão da educação podem vir temas como homeschooling, podem vir temas do campo de vista, podem vir temas como a educação de gênero, blá, blá, blá. Mas o que eu digo ela, mais no campo mais da extrema direita, mas ela virá como um debate central, ok?